Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa palestra, a essa aula, onde nós vamos conversar, aprender, dividir conhecimentos sobre como é possível construir times vencedores dentro das empresas. E por que esse tema? Por que isso? Por que essa conversa? Por que esse bate-papo? Porque eu sei que tem muitos empresários, tem muitas empresárias que sofrem, já estão cansados, que já esgotaram as suas energias com as contratações erradas que acabam fazendo, que o pessoal de RH, ou o próprio empresário, ou o próprio líder desse empresário acaba fazendo no seu dia a dia. E isso requer energia, toma tempo, desperdiça os recursos da empresa, principalmente o financeiro, e no final traz, além da frustração, que é enorme, traz os prejuízos com os próprios clientes que acabam desacreditando. Mas ao longo desse conhecimento, que ele é muito rico, que ele é muito denso, e nós vamos abordando esse tema de uma forma mais precisa, de uma forma que você consiga entender todos os pontos que envolvem isso, desde os custos, a definição dos perfis que você precisa ter, um processo seletivo eficiente e o desenvolvimento contínuo e a capacitação. Ou seja, nós vamos fechar o ciclo para que você não só tenha contratações assertivas, principalmente, mas que você consiga reter. Porque eu penso da seguinte forma: não é nada mais prejudicial do que você não conseguir segurar as pessoas que, de fato, têm conhecimento, têm valor, entregam qualidade no seu dia a dia, no seu trabalho e agregam valor à sua empresa. Então, melhor do que contratar certo é manter as pessoas certas nos postos, nas atividades, nas rotinas que a sua empresa tem no dia a dia. Então, primeiro insight do dia, né? Primeiro insight dessa reunião, dessa palestra. Manter as pessoas, manter aquelas pessoas que retêm, que detêm o conhecimento. Então, para isso, a gente também vai abordar isso. E a solução definitiva para tudo isso, nós também vamos, que eu também irei apresentar aqui para você. Então, vamos mergulhar nessa trajetória, vamos mergulhar fundo, vamos parar de correr atrás. Quem corre atrás está sempre perdendo, né? Já parte desse princípio, correr atrás do prejuízo. Vamos criar aí uma estrutura, um conhecimento, uma rotina de sucesso. Se você não me conhece ainda, eu sou o Jesse. Nos últimos 3 anos, nós passamos, porque eu não trabalho sozinho, eu trabalho com a minha esposa, eu trabalho com a Zenaide, e nós passamos dentro das empresas, justamente ajudando os empresários a colocar mais dinheiro no bolso, aumentar os seus faturamentos, a criar times mais vencedores. Então, por isso que nós ficamos algum tempo afastados das redes, né? E agora a gente resolveu que é o nosso momento. É o momento de compartilhar conhecimentos como esse, é o momento de distribuir informação para pessoas e empresários que precisam de conhecimento, precisam de estrutura, estruturar suas empresas, e esse conteúdo é justamente para isso, um conteúdo denso, como eu disse, de valor, para que você possa aplicar na sua empresa já, a partir desse momento, a hora que você absorver, no dia seguinte você já conversar com o seu time e já começar a aplicar isso no seu dia a dia, na sua empresa. Então, vamos lá, vamos dar início aqui. Todo mundo é ruim de serviço? A gente escuta muito isso dentro das empresas, os empresários falando: nossa, não dá, tudo que eu contrato é ruim, todo mundo é ruim de serviço. Então, a primeira reflexão que nós precisamos fazer contratamos com toda a esperança um profissional que tem 10 anos de mercado, digamos assim, sempre trabalhou com aquilo, excelente, veio indicado por uma pessoa, por um outro empresário, só que chegou, nossa, como é ruim de serviço. Passou 3 meses, desandou tudo, né? A pessoa é péssima, já não entrega, reclama demais, fala demais, protela a atividade, não entrega com qualidade, né? E aí começa a ter aquele ranço da parte do empresário, da parte do líder, da parte do encarregado. Todo mundo é ruim.
Será? Será que todo mundo é ruim mesmo? Será que os processos da sua empresa não estão funcionando? Será que a maneira como você retém as pessoas, distribui a informação, comunica, se comunica com essa pessoa está correta, né? Então, eu parto do seguinte princípio: quando eu mudo, quando nós mudamos o nosso comportamento, a nossa forma de liderar, a nossa forma de entregar informação, de treinar, tudo muda. Tudo que está ao seu redor acaba mudando, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter como princípio. Onde eu estou falhando? Qual é o meu comportamento que está fazendo com que eu atraia as pessoas inadequadas, eu não tenha as pessoas certas, ou eu acredito que todo mundo que está nesse setor, nesse nicho de mercado no qual eu atuo, é ruim, né? Então, é hora de tomar uma atitude, né? É hora de parar de achar que isso é uma cultura do mercado, que isso é uma cultura do nicho, que todo mundo que trabalha nesse setor é ruim. Então, é hora de mudar essa mentalidade, esse mindset, para que o seu negócio também tenha mais sucesso, né? Existem estudos hoje que falam, que apontam, né, alguns deles aí um pouco mais aprofundados e radicais, que falam que uma contratação errada pode chegar até 15 vezes o valor do salário, pode ter um custo até 15 vezes o valor do salário, né? Parece absurdo isso, mas quando você fala, quando você mensura o número, ok, você consegue ali calcular o custo de uma ASO, o custo de um treinamento, o custo de uma hora, né, de um profissional que se envolveu ali. Agora, e os outros custos não mensuráveis? E o seu tempo? Quanto vale o seu tempo? Quanto vale o tempo da profissional de RH? Quanto vale o tempo do seu encarregado, do seu gerente, do empresário? Então, tudo isso são coisas que você não consegue mensurar imediatamente. Quanto vale um cliente bom, de potencial, que deixou de comprar com você, que deixou de acreditar na sua empresa porque você fez contratações erradas de profissionais que não entregaram, que não se comprometeram com a sua empresa, com seus valores? Isso é imensurável e isso, com certeza, no final tem um custo altíssimo para a sua empresa. Não é só o exame médico que você pagou, não é só o transporte, não é só o envolvimento da sua equipe. Tem todo um custo por trás que você não consegue mensurar, mas que você consegue ver o impacto, muitas vezes, no seu caixa, quando falta o recurso, quando falta o dinheiro para pagar uma conta, quando você deixa de dormir, preocupado ou preocupada porque não está conseguindo pagar mais os seus compromissos em função do seu caixa que não está acontecendo da maneira que você acredita que precisa, que a sua empresa necessita, em função de contratações erradas. Então acaba virando um efeito dominó, um efeito que você, né, muitas vezes não percebe no dia a dia. Então, não funciona mais contratar apenas por indicação, não funciona mais contratar apenas por urgência, né? Não funciona mais contratar qualquer pessoa porque o cargo não é tão expressivo. A gente vê muito isso dentro da construção civil e eu não estou marginalizando a construção civil, não, tá? Estou comentando que é normal na construção civil contratar, por exemplo, um cargo de menor relevância, um ajudante, né? Porque contrata, né? Qualquer pessoa serve, porque é um ajudante mesmo, ele vai ter que abrir buraco, ele vai ter que quebrar parede, né? Então não tem expressão, o cargo pode ser qualquer pessoa, não precisa ter tanta experiência, não precisa ter tanto histórico, não funciona mais, né? Não funciona mais para vender serviço, não funciona mais para vender produto. Então, ou você aprende uma estratégia nova de contratação, de retenção de pessoas, ou você esquece, né? Esquece de uma vez, ignora que você está tendo prejuízo e toca do jeito que está. Eu acredito que você não quer isso para sua empresa. Nós já estamos no mercado há pelo menos 25 anos, né? Daí para mais. E eu posso dizer com muita propriedade, com muita certeza, para donos e donas de empresa.
vocês precisam de uma estratégia. Vocês que estão vendo isso, essa palestra, tendo essa compreensão agora, vocês precisam de um método, né, para ser adotado na sua empresa, o melhor método possível, eficaz, para que você tenha equipe, para que você tenha pessoas certas, eficazes. Porque você tem que parar de pensar nesse problema para pensar de forma estratégica na sua empresa. A sua empresa não cresce com você 100% do tempo focado em apagar incêndio, focado em resolver problemas, focada em simplesmente em resolver a problemática de uma contratação. É importante? É lógico que é. Mas tem que chegar o momento que você tem que virar a página. Você criou um método, você criou uma estratégia, você criou uma estrutura, colocou o RH certo, a pessoa certa ali para fazer isso, e você tem que ir para o estratégico. Ponto final. Né? Se você ficar nesse ciclo vicioso, para onde vai a sua empresa? Onde vai parar a sua empresa? Então, entrando aqui já numa questão muito séria, o custo oculto das contratações erradas. Existe esse custo oculto. Então, muitas pessoas, hoje, a gente percebe isso, muitos empresários, eles preferem evitar até essa conversa. Eles preferem evitar esse tema. Mas isso é muito sério para uma empresa. Isso devasta as suas finanças, isso devasta o seu tempo, a sua paciência. Né? Então, quando você contrata as pessoas erradas, ela vai começar a corroer não apenas as finanças da sua empresa. Tem a questão da cultura, tem a questão da produtividade, tem a questão da motivação das pessoas, da equipe. Tem a questão de como a sua empresa vai começar a ser vista no mercado por outros profissionais, pelos seus concorrentes, mas principalmente como que a sua empresa vai ser vista ou está sendo vista no mercado em função da rotatividade contínua que tem na sua empresa. Nós trabalhávamos, a Zenaide prestava serviço em uma empresa, dando consultoria também, e para entender o processo de vendas, ela, em alguns momentos, ela entrava nas vendas, ela fazia atendimento e ela demonstrava para os vendedores como que era na prática esses atendimentos, né? Tanto que quando ela terminou a rotina, né, o serviço, os feedbacks que receberam, principalmente dos clientes mais próximos, né? Onde está aquela moça que me atendia tão bem, né? Onde está aquela pessoa que oferecia uma atenção tão próxima do cliente, tão perto do cliente, que dava ao cliente uma experiência tão significativa? Porque aí nunca parou ninguém, nunca teve uma pessoa com uma qualidade como essa, né? Cada vez que você liga uma pessoa que atende, então ficou demonstrado para essa empresa que a rotatividade tirava recursos, tirava faturamento, né? Tirava da empresa clientes importantes só com essas ações. Então, isso é só para demonstrar para você a importância de você ter pessoas, né, dentro da sua empresa, não só entregue valor, qualidade, atendimento, mas principalmente que se mantenha, né, no cargo o maior tempo possível, que você não perca essa essência. Então, eu quero começar com você agora, né, falando do problema do custo, do desperdício financeiro. O desperdício financeiro é descomunal, acho que você já deve ter percebido isso. Eu quero começar pelo aspecto mais tangível possível, né, dessas contratações erradas, o desperdício de recursos. Você começa com o desperdício dos exames médicos, o desperdício do tempo da pessoa, né? Isso muitas vezes vai passando desapercebido. Mas o exame custa R$ 50, o exame custa R$ 25. Agora, coloca isso em uma semana, coloca isso em um mês, coloca isso em um ano. Quantos anos tem sua empresa? 5 anos, 10 anos? Coloca isso em 10 anos. Quantos recursos já foram empregados com contratações erradas, né, só nesse pequeno ponto da contratação? Né? Então, desde o investimento em processos seletivos, integração, treinamento, quantos recursos são investidos nisso? Mas tem outro aspecto, o esforço para fazer a substituição. Quando você tem que fazer todo o esforço do processo seletivo
para substituir um colaborador, uma colaboradora que não deu certo, esse custo dobra, triplica, né? Porque pensa bem, empilhe esses números, imagine quanto você não está perdendo na sua empresa. Vem um efeito dominó na cultura da empresa. Imagina o impacto que causa nas pessoas as contratações erradas. Imagina o impacto que leva para as pessoas quando você contrata um membro para a equipe que não conversa, que não se alinha, que não se afina com os seus valores, os valores da sua empresa. É por isso que na nossa mentoria empresarial, uma das coisas que a gente mais trabalha é a construção dos valores. O empresário, a empresária, muitas vezes toma decisões equivocadas, até mesmo de contratação, que é o tópico aqui desse treinamento, dessa palestra, e não se atenta que ele tem valores, que esses valores forjam a cultura da sua empresa. E é um ponto muito forte de atenção dentro da nossa mentoria, a construção desses valores, o reconhecimento desses valores. Porque é a partir daí que a gente começa a tomar decisões muito mais acertadas, é a partir daí que a gente começa a ter uma visão muito mais clara do que a gente quer para a nossa empresa, para o nosso negócio. Então, uma visão clara e os valores certos vão dar a você condições de tomar decisões equilibradas, atrair pessoas certas, alinhar as pessoas dentro do seu projeto, daquilo que você quer para a sua empresa de fato. Então, não vai causar um efeito dominó ruim e vai se espalhar como se fosse uma praga dentro da sua empresa. Né? Pessoas desalinhadas, com pensamentos desalinhados, que vai minar a moral da sua equipe, dos seus funcionários, vai prejudicar toda uma atmosfera, né? E você vai ter um tempo, um trabalho danado para reverter isso novamente até voltar para os eixos. Aí já passaram 3 meses, 6 meses, 1 ano, e a sua empresa ficou estagnada em um determinado ponto por uma contratação que não está alinhada com seus valores e tumultuou completamente a cultura e o ambiente da sua empresa. Um outro ponto, um outro custo oculto, a produtividade. Né? É fato, quando você contrata uma pessoa desalinhada, quando ela não está no lugar certo, a sua produtividade vai cair. E se cai a produtividade, cai o seu faturamento, cai as suas vendas. Cai as vendas porque o seu cliente muitas vezes também vai sentir uma entrega que não foi feita no prazo, um produto que não teve a qualidade certa, uma meta que não foi atingida. A qualidade cai, gente. A qualidade vai ser perdida. É ou não é? Você já deve ter sentido isso. Concorda comigo? Então, esse é um outro custo que você não consegue muitas vezes mensurar, mas você vai enxergar isso lá no seu faturamento, lá no seu caixa. Concorda? Então, assim, o resultado é uma equipe que, com certeza, ela vai lutar, uma parte vai estar lutando para atingir o potencial máximo e a outra, ou pelo menos alguns membros, estão desalinhados, não estão atingindo o que você precisa e a sua produtividade, com certeza, vai ser prejudicada como um todo. Rotatividade, né, é um custo também invisível. Se você pensar que a saída frequente de trabalhadores, de profissionais importantes, é motivada pela insatisfação ou pela falta de adaptação na sua empresa, porque não tem os processos, não tem os valores definidos, isso vai criar um ciclo de instabilidade. Vai prejudicar a continuidade dos seus projetos, vai prejudicar a continuidade da sua produtividade, a consistência do seu trabalho, a consistência da sua entrega, a consistência da construção de uma equipe de valor produtiva, né? E os recursos investidos em novos processos de seleção vão ter que ser renovados. Os treinamentos que você deu vão ser desperdiçados e isso vai atrasar mais ainda o crescimento e o desenvolvimento da sua empresa. Olha quanta dificuldade, olha quanto prejuízo. Concorda? Então, eu poderia ficar falando aqui horas sobre as dificuldades, mas eu não estou aqui para falar só de problemas. Eu estou aqui para falar principalmente de solução. Né? A única coisa que eu quero pontuar no final de tudo isso é que tudo isso que eu acabei de elencar de prejuízo vai
implicar num outro ponto, no último ponto que eu quero falar com você da gente começar a construir a solução. A quebra de confiança, né? A quebra de confiança, a reputação da empresa que vai ser arranhada, né? Sutilmente, ao longo do tempo, né? As contratações inadequadas, as contratações erradas, as pessoas erradas nos lugares que você colocou, que você vai colocando, vai minando a confiança dos colaboradores mais antigos na sua empresa, em você mesmo, vai minando a confiança que os clientes têm na sua empresa. Aquela confiança que você levou anos para construir, muitas vezes, quando era ainda, não era nem um empresário, uma empresária, muitas vezes vai sendo minada, vai sendo afetada, porque você simplesmente não consegue, a sua empresa não consegue manter colaboradores certos por um período de tempo razoável, né, até que seja construído um processo sólido dentro da sua empresa. Então pensa nisso, pensa nessas problemáticas todas e começa a se mover. Vamos trabalhar juntos para construir agora essa definição, né, de perfis claros, que é o primeiro ponto para você começar a resolver esse problema, né? Então, lembra que eu falei lá no início? Não dá para contratar mais, não funciona mais só contratação por indicação, não funciona mais contratar porque não é um cargo de relevância. Então, vamos começar a definir esses perfis, né? Vamos ter clareza. Então, o primeiro passo para você começar a estancar esse problema, a tirar isso da sua empresa, a virar a página disso, é definir os perfis. Eu não sei se é você que vai fazer, se é o seu RH que vai fazer, mas mostre esse conteúdo para ele, leve esse treinamento para ele, seja como for. Mas é a primeira etapa para você começar a construir times vencedores, começa com essa clareza de definição de perfis para a sua empresa. Começa com a clareza de definir, por exemplo, as habilidades técnicas que cada cargo precisa. Quais são os comportamentos que um indivíduo precisa ter para estar no financeiro? Quais são os comportamentos que um indivíduo precisa ter para estar no RH, no departamento pessoal, no administrativo? Concorda? Não dá para ser qualquer pessoa. Isso é um passo fundamental na construção da sua empresa, na manutenção da sua empresa, no sucesso da sua empresa. Então, isso aqui funciona como um checklist. Então, olha essas etapas que eu vou te passar agora cuidadosamente como um checklist para você montar. Uma vez que você montou esse checklist, você já tem 50% do seu caminho andado para montar uma equipe muito melhor, atrair e reter pessoas que de fato vão entregar valor e resultados para você. Então vamos lá. Primeiro ponto: análise de papéis, análise de responsabilidade. Comece olhando minuciosamente as funções que você tem na sua empresa, as responsabilidades de cada cargo. O que tem que entregar, por exemplo, com contas a pagar? Um financeiro que só faz contas a pagar. Quais são as habilidades que esse ser humano, que esse ser humano precisa ter? Quais são os comportamentos? Essa pessoa tem que ser mais focada, tem que ser mais centrada, né? Esse é um tópico muito importante. Quais as habilidades técnicas? Quais os traços comportamentais, a cultura cultural que essa pessoa tem que ter? Pense nos valores que essa pessoa precisa ter. Pense na ética de trabalho que ela precisa ter. Qual é o estilo de colaboração? Como que essa pessoa tem que ser? Não dá para ser qualquer pessoa para entrar no financeiro. Concorda comigo? E assim sucessivamente para cada cargo, para cada perfil que você tem dentro da sua empresa. Ok? Então, esses são pontos importantes. Defina isso, defina os papéis, habilidades técnicas, comportamentos, ética, valores dessas pessoas. Se alinham com seus valores? Lembra que eu falei dos valores anteriormente? Quais são os seus valores? Né? Aí, quais são as experiências que essa pessoa precisa ter?
Quais são as habilidades, quais são as experiências anteriores mais relevantes que essa pessoa precisa ter para assumir um cargo dentro da minha empresa? Quais são os trabalhos anteriores, os projetos que ela participou, os resultados que ela deu, a educação que ela recebeu, as certificações. Quando eu falo educação, eu falo de estudo, eu falo lá primeiro grau, segundo grau, faculdade, tá bem? Para ficar bem claro aqui. Qual a qualidade de liderança? Sim, líder. Todo cargo tem uma liderança, precisa ter uma liderança. Essa pessoa, ela precisa saber que ela vai liderar a própria atividade profissional. Ela é uma empresária da sua carreira. Então, ela precisa ter alguma habilidade de liderança, você precisa entender que ela precisa saber como ela chegou, como ela construiu a sua carreira, como ela está construindo, como que ela estrutura os seus processos, quais as qualidades de liderança que esse ser humano que você vai colocar precisa ter. Pensa nisso, né? Isso é muito importante para a sua empresa e para o cargo em questão, digamos assim. Quais são os objetivos? Quais são as metas? Até conversando com a Zenai esses dias, não se fala em metas mais. Qual é o propósito desse ser humano? Né? Qual é o propósito claro que você tem para cada cargo? Qual é o propósito e objetivo que precisa ser atingido em cada cargo? Todos os dias, toda semana, todo mês. Porque isso vai começar a ajudar você a alinhar as expectativas desde o início, desde a contratação. Isso vai ajudar você a medir o desempenho ao longo do tempo. Isso vai te dar muito mais clareza, vai te dar refinamento do cargo. Vamos lá. Quais são as habilidades técnicas e interpessoais que essa pessoa traz? Então, esse é um ponto fundamental. Se você tem um cargo, uma função importante, você já listou quais as habilidades técnicas que isso precisa ter? Agora, mais importante do que isso, essa pessoa, qual é a habilidade interpessoal que essa pessoa precisa ter? Ah, é um cargo que exige que a pessoa seja mais comunicativa, é um cargo que exige que a pessoa se relacione com todos os departamentos, então eu não posso ter uma pessoa que seja introspectiva, que chegue na entrevista e responda, se limite a responder somente aquilo que você perguntou com monossílabos, digamos assim. Então, preste atenção nisso também, né? Na desenvoltura interpessoal. Então, tem cargos, é evidente que vai exigir que o ser humano que está lá seja mais calado, seja mais introspectivo, seja mais focado, seja mais centrado, mas existem funções necessárias onde a pessoa tem que ser mais dinâmica, mais comunicativa, mais expansiva. Então pense nisso também, né? Qual é a habilidade interpessoal que essa pessoa precisa ter? Qual é o desafio dos cargos, desse cargo, digamos assim, né? Antecipe-se em prever qual é o desafio que essa pessoa vai ter neste cargo, qual é o desafio inerente à atividade que ele tem que ter. Às vezes é um desafio onde ele tem que se relacionar mais com um gerente de um banco que é um gerente muito fechado, que não dá abertura, que não te dá crédito. Eu estou falando do financeiro isso. Então, de repente, você vai precisar de um profissional que tem uma habilidade maior de se comunicar, de se relacionar. Então, talvez esse seja o desafio do cargo, né? Então, isso tem que estar claro para você. Então, dentro das competências, você já vai ter que enxergar isso. Por último, ou antepenúltimo, digamos assim, feedback, envolva a sua equipe atual no processo de contratação. Peça feedback para as pessoas sobre como tem que ser o indivíduo que vai assumir uma determinada função. O ser humano, a pessoa, o homem ou a mulher que vai assumir esse posto novo de trabalho, como eles acreditam que tem que ser essa pessoa. Não que você vá tomar decisões apenas no que eles estão falando, mas eles estão no dia a dia, eles vão interagir com essa pessoa, vale a pena pedir um feedback para eles de como tem que ser. Coloque isso no seu checklist. E por último, revise tudo. Quando você terminar de construir
isso para um determinado cargo, revise. Está certo? Dá uma refinada, se certifique se são essas habilidades, se são esses os propósitos, se são esses os objetivos, se essa qualidade realmente está certa, se são essas as definições educacionais que eu preciso e, principalmente, né, revise para ver se está alinhado com a visão da sua empresa e se está alinhado com os valores que você tem, que você definiu para a sua empresa neste momento. Fez isso, está tudo certo, pronto. Para este cargo, esse checklist tem que funcionar dessa forma, a contratação vai ser dentro deste perfil, dentro desse checklist. Eu tenho certeza que neste ponto você vai já dar um passo significativo para acertar muito nas próximas contratações que você fizer. Bom, eu fiz esse checklist e agora eu preciso fazer o processo seletivo. Esse é o segundo ponto crucial e que vai complementar o primeiro ponto. Às vezes nós fazemos um primeiro checklist muito bom, mas quando eu vou para o processo seletivo, eu perco eficiência. Eu não tenho estrutura para fazer um processo seletivo eficiente, né? E ele é a chave que vai fazer com que você tenha candidatos muito mais alinhados com o perfil desejado. Por quê? Porque se você definiu lá o primeiro checklist, você vai começar a ser mais assertivo quando você definir a vaga ou anunciar essa vaga, por exemplo. Então, comece já analisando, depois que você já definiu isso, de uma forma muito mais assertiva, seus currículos, as aplicações que você recebeu, uma triagem muito mais efetiva. Então, você vai começar a se certificar que os candidatos atendem a esses requisitos. São requisitos mínimos do perfil, entendeu? Então, comece a entender isso. Você tem que fazer uma triagem perfeita. Não dá para pegar qualquer currículo e falar, vou chamar esse aqui. Reserve um tempo de qualidade para pegar os currículos que você recebeu, os currículos que você atraiu e selecione, vou conversar com esse, com esse, com esse. E coloque em pauta, coloque foco, energia para já atrair essas pessoas, conversar com essas pessoas, agendar uma reunião, uma entrevista mais efetiva. Dentro do processo seletivo, avalie com muito cuidado as habilidades técnicas. Estão indo de encontro com o que você precisa, com o que você avaliou, ou melhor, com o que você definiu lá no seu processo, no seu checklist? Quais são as práticas que você vai utilizar para testar as habilidades técnicas desse candidato ou dessa candidata? Então, quais são os testes? Quais são os projetos práticos? Quais são os exercícios relevantes? Existem empresas que nós acompanhamos que elas costumam dar um dia de teste, elas costumam dar 3 dias de teste, a pessoa fica dentro da empresa e ali se avalia o comportamento, se avalia a habilidade, coloca alguns problemas para ela resolver inerente àquele cargo. Então, muitas vezes vale a pena, converse aí com o seu RH ou defina isso com o seu contador de uma maneira que você consiga implementar algo parecido com este que eu te falei agora. Terceiro ponto, entrevistas. Para muitas pessoas, fazer uma entrevista é difícil. Participar é difícil, mas estruturar uma entrevista é muito difícil. Se você fez o checklist certinho, você vai saber quais as perguntas você deve fazer. Sem aqueles clichês que você busca na internet, você vai montar uma entrevista focada no cargo e no que você precisa para a sua empresa. Então, você vai conseguir construir um roteiro e você vai conseguir garantir que os candidatos sejam avaliados de uma maneira consistente, com base no que o cargo precisa. E aí essas informações vão ser coletadas e você vai tomar decisões, vão ser base para você tomar decisões muito mais estruturadas depois. Quarto ponto do processo seletivo tem empresas que fazem parcerias com empresas de contratação. E aí eles fazem testes de personalidade, testes de perfil comportamental, que é muito importante. Inclusive, nós fazemos testes de perfis comportamentais
para avaliar se o candidato se enquadra, principalmente aos valores, se a liderança dele está alinhada com aquele momento que a empresa precisa, se ele é um perfil mais comunicador, se ele é um perfil mais analista, se ele é um perfil mais executor, né? Então, cada perfil ele tem uma afinidade com determinados cargos. Então, vale a pena talvez você incluir isso no seu processo seletivo também. E tem um custo, claro, mas é um custo que vale muito a pena e encurta muito o caminho das contratações. Analisa o histórico de trabalho da pessoa. Não é só fazer a entrevista, não é só enxergar as habilidades. Vale a pena você ligar para o empregador anterior, para empregadores anteriores. Vale a pena você identificar o histórico de trabalho desse candidato, dessa candidata. Eu sei que isso é muitas vezes chover no molhado, já te falaram isso 1 milhão de vezes, mas você já fez, né? Talvez você vai obter insights importantíssimos sobre o desempenho anterior dessa pessoa, sobre a sua ética, sobre os seus valores. E durante a entrevista, você talvez não tenha conseguido identificar. Isso faz parte do processo seletivo. Isso é importante você fazer. Avalie a cultura dessa pessoa, né? Durante as entrevistas, avalie o alinhamento cultural, né? Melhor dizendo, dos candidatos com os valores. Às vezes fazendo perguntas, muitas vezes de ordem familiar, de ordem profissional, inerentes a decisões que ele tomou na vida, você começa a identificar se isso se encaixa com o que você quer para a sua empresa. Qual é a missão dessa pessoa? Será que ela tem uma missão definida? Ou será que ela tem um propósito definido? Quais são os valores familiares? Desculpa. Quais são os valores familiares que ela tem? Quais são os valores que ela tem em relação a clientes? Quais são os valores que ela tem em relação à convivência profissional com os colegas? Isso tudo faz parte da cultura dela. Isso tudo faz parte de um desenvolvimento que ela teve ao longo da vida. E se isso não se alinhar com o que você pensa, com o que a sua equipe entrega, com que seus clientes, com os clientes que você tem, com os clientes que você enxerga, como eles pensam, não adianta dar continuidade. Por mais que muitas vezes, tecnicamente falando, eles se alinhem. Então isso vale muito mais, tem um peso muito maior do que só a parte técnica, por assim dizer. Feedback. Olha, a gente fala, o empresário muitas vezes reclama que é um indivíduo solitário. E na verdade não é. O que falta no empresário e na empresária, às vezes, é conversar com os stakeholders. A gente fala stakeholders, são as pessoas que estão envolvidas na empresa como um todo. Então você terá lá, por exemplo, lá no financeiro, você tem lá as pessoas que muitas vezes conversam com o financeiro. Tem o RH, tem o administrativo, tem a parte operacional, tem o seu sócio, tem a sua sócia. Então converse com membros da equipe. Depois que você fez todo esse processo, pegou todas as informações, fez várias anotações, tirou várias impressões, vale a pena conversar com as pessoas que estão envolvidas, colaboradores relevantes, gestores relevantes, que vão definitivamente se relacionar com este profissional. Então preste atenção, né? Você não é um indivíduo, uma indivídua solitária. Você tem como tirar informações, tirar ideias para que você possa fazer uma contratação muito mais assertiva. Avaliação comparativa. Esse é um ponto também importante. Compare os candidatos. Você fez aí 2, 3 entrevistas. Faça uma comparação, faça um brainstorm, aproveite esse momento que você vai pegar feedback com outras pessoas e faça uma comparação com, com os dados que você coletou, com as avaliações que você fez, e isso vai ajudar você a ter mais assertividade, vai ajudar você a dar passos mais assertivos nessa contratação. E por último, comunicação. Gente, eu acho que não existe nada mais assim, desagradável do que o candidato
disponibilizar o tempo, né? É claro que tem o interesse dele também, mas disponibilizar o tempo dele, fazer uma entrevista, uma ou duas, talvez fazer um teste aí na sua empresa e ir para casa e não receber uma comunicação, não receber um feedback, né? Não receber nada seu. Você simplesmente sumiu, desapareceu, não falou mais com essa pessoa. Então vale a pena dar um feedback. Olha, nós optamos pela contratação de um outro profissional porque ele tem essa e essa e essa habilidade. Você também é uma profissional ou um profissional muito bom nesse quesito, mas o que pesou de fato foi a experiência tal deste candidato, do candidato que nós entrevistamos antes ou depois, seja como for, mas dê um feedback construtivo para ele, porque isso vai ajudar também ele na construção de um profissional melhor, né? Talvez falar para ele, ó, faltou isso em você apenas. Vai ajudar ele a buscar uma melhoria profissional e talvez mais tarde essa pessoa esteja mais preparada para participar novamente de um processo seletivo no futuro, na sua empresa, talvez num outro cargo, num outro momento. Então, isso faz parte da construção, da reputação da sua empresa, né? As pessoas se comentam. Eu penso assim, ó, eu vejo assim, o mercado de trabalho, os nichos são uma bolha. Então, a maioria das pessoas se conhece. Ao longo do tempo, elas vão se conversando. Então, elas falam, olha, eu fiz uma entrevista numa empresa tal, aí eu falo, nossa, eu também fiz. Ou eu trabalhei nessa empresa, nossa, a comunicação lá é péssima. Eles não dão feedback, eles não fazem isso, eles não fazem aquilo. Nossa, entendeu? Vai pegando mal para você, vai pegando mal para sua empresa, e isso vai reverberando até mesmo nos seus clientes. Tem clientes que não gostam de trabalhar com empresa que não trata bem os seus funcionários, que não dá feedback, que não dá oportunidade ou que principalmente tem muita rotatividade. Então, se atente para isso, isso é uma parte muito importante, né? Tudo isso que eu falei agora vai construir uma cultura dentro da sua empresa, vai dar o caminho que os seus colaboradores, as suas colaboradoras vão trilhar. Você é o líder, você é a líder. E isso vai forjando a cultura empresarial da sua empresa. Eu acho bacana porque dentro da nossa mentoria nós falamos muito sobre cultura, construção de cultura empresarial, construção de uma mentalidade empresarial que vai reverberando, que vai forjando dentro de seus colaboradores. Então, tudo isso que eu mostrei aqui para você agora não é um passo a passo, não é só um checklist, é uma metodologia. Então, incorpore isso para você, né? Leve isso para dentro da sua empresa, vale a pena, teste isso. Né? Permita que as suas colaboradoras, que os seus colaboradores tenham acesso a uma metodologia, a um processo, a uma mudança de mentalidade, que eles vejam de fato melhorias nisso. Ok? Então, vamos lá. O próximo passo é desenvolvimento contínuo. Esse é uma parte importante da construção dessa mentalidade, desse time vencedor que você quer construir. Só um minuto. Mas vamos lá. Então, antes da gente continuar, eu quero só pontuar com você o seguinte, ó. Você criou um checklist. Muito bom, parabéns, já deu um passo significativo aí na construção de um time vencedor, de uma equipe vencedora, ok? Já entendeu os custos que são ocultos, inerentes às contratações erradas. Já sabe como definir perfis, já sabe como estruturar um processo seletivo eficiente, ou seja, o seu RH não vai te embrulhar mais, né? Então você vai ter um passo a passo aí para fazer. Agora, meu Deus do céu, como que eu seguro essas pessoas agora? Como que eu faço para que esse time esteja em constante evolução? Da mesma forma, empresário e empresária, vocês aí que estão me vendo e me ouvindo agora, você não pode parar de agregar conhecimento. Todos os dias você precisa ter a mentalidade que você precisa ter conhecimentos novos, seja através de um livro, seja através de um vídeo, seja através de uma mentoria, seja através de um treinamento, mas não pode parar.
Os seus colaboradores precisam também desse conhecimento. A sua empresa, essencialmente falando, não são máquinas, não são mesas, não são computadores, não são paredes. A sua empresa são pessoas. A sua empresa é um organismo vivo, é gente. Concorda comigo? Por mais tecnologia que você tenha, sempre haverá um humano envolvido, seja no processo de produção, seja nas vendas, seja no relacionamento como um todo, seja no financeiro, seja lá como for. Então, como tal, o ser humano o profissional precisa de desenvolvimento. É uma máquina que precisa de upgrade constantemente. E você é o primeiro elemento, elemento que precisa fazer com que isso aconteça. Ok? Então, pega isso agora e vamos colocar isso como um elemento fundamental, crucial, para complementar os dois passos anteriores, o checklist e o processo seletivo. Né? Então, primeiro ponto, primeiro passo, eu quero explorar essa solução com você de uma maneira muito próxima, muito própria. Quero que você sinta que o ser humano, você, precisa ter um plano de desenvolvimento, um plano individual de desenvolvimento, ok? Então, imagine isso como se fosse um mapa, uma personalização para cada membro da sua equipe. Jesse, nossa, para cada membro é muito difícil, eu não estou conseguindo fazer nem para mim. Então, para cada cargo, digamos assim, crie um plano de desenvolvimento individual. Então, vamos supor, vamos imaginar que o indivíduo que você contratou, ele tem habilidades de relacionamento, você vê futuro nele, mas ele é um ajudante. Ele está lá transportando caixa, ele está lá abrindo buraco, quebrando paredes, seja como for, né? Ele está fazendo entrega, mas ele tem um futuro extraordinário. Você vê que ele tem boa vontade, ele tem empatia, ele tem boa comunicação. Qual é o plano? Ele entrou nesse cargo. Como que ele pode percorrer caminhos e chegar um dia a ser um líder, a ser um gerente dentro da minha empresa? Qual é a etapa que ele precisa percorrer? Qual é a habilidade que ele precisa desenvolver, além da que ele já possui? Então, cada pessoa, ele deseja crescer, ele deseja se aprimorar. Então, se você já identificou que essa pessoa tem propósito de vida, ele quer construir uma vida profissional, ele quer construir uma carreira sólida, olha, vale a pena investir. Com certeza, à medida que você vai investindo no desenvolvimento dele, ele vai entregando mais resultado, mais valor, e a sua rotatividade vai diminuindo, porque os outros membros, muitos deles, vão querer isso para eles também. Eles vão ver o interesse da empresa em desenvolver pessoas. Então, uma vez que essa equipe está uma vez que essa equipe está desenvolvida, começa a se desenvolver, ela não pode parar mais. Você já começou esse processo. Agora vamos fechar esse ciclo, né, para que ele se torne virtuoso cada vez mais. Então, vá oferecendo, por exemplo, treinamentos relevantes, né? Cada cargo, cada pessoa demanda um treinamento específico. Então, se eu tenho um encarregado, vale a pena investir numa mentoria de liderança para ele. Vale a pena investir numa mentoria focada no desenvolvimento de liderança, onde aprimore os conhecimentos de comunicação. Às vezes o cara é um baita profissional, tecnicamente falando, mas ele não sabe falar com as pessoas, ele não sabe orientar, ele não sabe treinar, ele não sabe supervisionar, mas ele tem lá elementos significativos que entregam uma produção boa. E às vezes os indivíduos que trabalham com ele não conseguem trabalhar com ele justamente porque as tratativas deles são ruins. Percebe como você às vezes percebe produtividade na sua empresa, perde dinheiro, perde tempo, porque você tem bons profissionais, mas muitas vezes não estão alinhados com as necessidades da sua equipe, com as suas necessidades, com os seus valores. Então, por que não dar uma mentoria para esse profissional? Por que não permitir que ele tenha acesso a uma informação de mais qualidade com profissionais como eu, como a Zenaide, por exemplo, que sabe treinar líderes, sabe desenvolver líderes, ok? Então é só um insight para você, vale a pena. Bom, então vamos lá. Uma vez que você já desenvolveu esse plano individual, já entendeu, já sabe que muitas vezes falta treinamento para o seu líder.
falta ele ser mentorado, falta ele ser energizado, um conhecimento, digamos assim, dê feedbacks construtivos para as pessoas, né? Ofereça feedbacks para as pessoas. Tá? Então, assim como um treinador que dá feedback para melhorar o desempenho, o seu desempenho, como você está recebendo feedback agora, por exemplo, ofereça um feedback construtivo para as pessoas. Jéssica, eu não sei dar feedback, eu não sei conversar, eu já chego, já falo um monte lá, viro as costas e vou embora. É errado. Na nossa mentoria também nós focamos em dar ao empresário elementos para desenvolver a forma como ele dá feedback. Cada ser humano tem uma personalidade, tem uma maneira de ser, tem uma maneira de agir. Então não dá para você falar com todo mundo igual você fala comigo, com outra pessoa, entendeu? Cada ser humano demanda uma forma de agir, de receber informações, digamos assim. Então, assim, você vai começar a enxergar áreas de melhoria e aí você dá o feedback. Você começa a direcionar o desenvolvimento dessa pessoa. Ok? Então, vamos lá, feedback. Mentoria e orientação. Eu venho falando aqui para você porque uma coisa é você oferecer um treinamento. Uma coisa é a pessoa chegar lá, estudar e tentar aplicar. Outra coisa é ele ter o acompanhamento de uma mentoria. Outra coisa é ele ser mentorado, ser conduzido, ter alguém falando para ele, olha, faz dessa forma, age desse jeito, corrige isso. E a pessoa vai lá, ele traz informação, traz dúvidas, e a pessoa dá para ele o caminho que ele tem que melhorar, que ele tem que seguir para melhorar, o desempenho que ele tem que ter. Então, constantemente, se dê a oportunidade de ser mentorado. Né? Pessoas experientes, mentores experientes, né? Permite que cada membro da equipe cresça, evolua, se melhore, se aperfeiçoe em momentos específicos, em temas específicos, ok? Então, dê essa oportunidade, avalie os resultados. Nós sempre comentamos, nós sempre orientamos os nossos mentorados aqui. Se você deu feedback, se você treinou, se você acompanhou, você tem que avaliar. Você tem que ver se isso está evoluindo. Você tem que avaliar os resultados. Então, se a pessoa conseguia entregar uma determinada atividade em 1 hora e era ruim, você começou a acompanhar, começou a treinar, começou a oferecer a ela acesso à informação, acesso a treinamentos, e ela começou a entregar em 50 minutos, em 45 minutos, se comunicar melhor, o seu encarregado, o seu gerente é uma pessoa melhor agora com seus líderes, e você percebeu que a rotatividade diminuiu. Caramba, fala com essa pessoa, avalie os resultados dela, dê a ela a informação de que ela melhorou, né? Observe se as habilidades dela evoluíram, se foi aprimorado o desempenho dessa pessoa e, consequentemente, da sua equipe, ok? Dê acesso a recursos a essa pessoa, assim como um tesouro de conhecimento, forneça acesso a recursos como livros, a recursos como artigos, a recursos como ferramentas, né? Ferramentas que possam melhorar a sua produtividade. Não adianta você querer uma produtividade significativa de um pedreiro, sendo que você só dá uma marreta e uma talhadeira para ele. E uma vez que existem equipamentos, né, muito melhores, que vão aumentar a produtividade dele, vai expandir muitas vezes a produtividade e até mesmo os seus conhecimentos. Um tempo atrás, muito tempo atrás, quase uma década atrás, eu trabalhava numa empresa onde nós éramos responsáveis por desenvolver as outras lideranças. Então, eu era o gerente de uma empresa e lá nós promovíamos o desenvolvimento dos líderes. Então, uma vez por semana, nós nos reunimos com os nossos liderados diretos, escolhíamos por um certo período uma pessoa, nos reunimos por 1 hora com ele e compartilhávamos algumas experiências, livros que nós havíamos lido, né, para que eles lessem também, incentivávamos o desenvolvimento deles em determinadas áreas de conhecimento para desenvolver as habilidades deles.
Então vale a pena você fazer isso também. Não existe nada pior do que uma equipe atingir um resultado, atingir uma meta, atingir um propósito e você falar, muito bom, não ter ânimo nenhum. Espera aí, gente. Né? Se anime com a comemoração se anime com os resultados dessa pessoa, comemore as conquistas dessa equipe, desse ser humano. Se ele começou a atingir níveis de qualidade maior, tempos de entrega melhor, se os clientes começaram a elogiar, celebre o progresso dessa pessoa, né? Celebre em público com com os outros membros da equipe, né? O alcance de uma meta, o alcance de um resultado, né? O desenvolvimento dessa pessoa, o atingimento das metas específicas dela ou da equipe. Quando você começa a compartilhar com as pessoas a sua gratidão, digamos assim, o seu entusiasmo por ter alcançado objetivos que a sua empresa talvez nunca tinha alcançado antes, você começa a reverberar um sentimento nas pessoas de querer fazer mais, de querer entregar mais, de querer continuar fazendo aquilo. Então, muitas vezes, não é só o dinheiro. O reconhecimento pessoal da entrega daquele ser humano é muito importante para ela, é muito importante para a equipe, é muito importante para a empresa. Então, aqui é parte de um desenvolvimento contínuo que você precisa ter. Esse desenvolvimento contínuo, esses passos não são difíceis. Esses passos são os mínimos necessários para que a pessoa, para que você, para que a sua empresa tenha o mínimo de recursos possíveis para manter dentro da sua empresa as pessoas que são habilidosas, os talentos que entregam valor, os talentos que vão ser promissores na sua empresa, as pessoas que vão ter condições de tirar de você atividades operacionais que hoje você não consegue se livrar. Então, assim, siga esses passos, coloque em prática para você criar um ambiente onde o aprendizado é valorizado, onde as pessoas se sintam valorizadas, onde as pessoas comecem a enxergar que tem oportunidades de evoluir. Então eu não vejo, não dá mais para você trabalhar como antes, né? Gerir uma empresa como antigamente, onde as pessoas só recebiam ordens em troca de um salário. Então, se você quer manter uma equipe altamente produtiva por um tempo cada vez maior, reduzir a rotatividade da sua empresa e os custos que isso traz, é muito importante que você absorva esses conhecimentos e os coloque em prática. Ok, então, eu quero falar agora com você, continuar falando com você, para que nós possamos apresentar para você agora uma solução definitiva. É evidente que com esses passos que eu apresentei aqui, você vai ter aí melhorias significativas aí no seu processo de escolha do profissional certo, da manutenção do profissional, de atração, que vai reverberar significativamente num nome muito melhor da sua empresa no mercado, seja lá como for. Mas nós sabemos que empresários e empresárias precisam constantemente de melhorias, de aprofundamento, de mudanças comportamentais que vão acelerar resultados. Não só empresários, mas também gestores. Eu digo gestores, eu digo gerentes, eu digo encarregados, eu digo pessoas que lideram uma frente de trabalho, uma equipe, seja como for. Foi para isso que nós montamos uma mentoria, a mentoria Liderança Proativa, que eu estou apresentando para você agora. Ela é focada justamente no empresário, no gestor, para que você, como líder da sua empresa, como líder da sua vida, definitivamente pare de sofrer, pare de ter dificuldades, pare de patinar, né, com situações corriqueiras do dia a dia que são resolvidas com mudanças de comportamento, com conhecimento, com a liderança de fato proativa, atuando constantemente na sua empresa e na sua vida como um todo.
Por que que eu decidi, por que que a Zenaide decidiu montar essa mentoria? Primeiro, nos últimos 3 anos, nós mal postamos nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Por quê? Nós estamos focados em fazer com que os empresários com que nós trabalhávamos aumentassem seus faturamentos, melhorasse a atração, retenção de pessoas, tivesse de fato o desenvolvimento das suas lideranças acontecendo nas suas empresas. E isso implicou diretamente no aumento de faturamento, que a gente fala que colocaram mais dinheiro no bolso por causa disso, e nós estávamos focados justamente nisso. Agora, o bacana disso é que chegou o momento de nós compartilharmos todo esse conhecimento, toda a bagagem de quase 30 anos de carreira, todos os estudos que nós fizemos, toda a nossa experiência profissional de uma forma muito mais ampla, disponibilizar isso para mais empresas, para mais pessoas, para mais empresários, em forma de uma mentoria. Então, hoje, além da consultoria que nós ofertamos, né, que é um sucesso, que surtiram efeitos significativos, né, foram mais empresas que colocaram cerca de 30% ao ano a mais de faturamento, né, de resultado na sua empresa. Nós também estamos trazendo um projeto de educação que é justamente para ajudar a transformar empresas, empresários e as suas equipes e, sobretudo, os seus resultados como um todo. Para quem é essa mentoria? Com quem eu gostaria de relacionar esses resultados? Você é dono de uma empresa? Você tem pessoas? Você, principalmente, não tem medo de investir no seu conhecimento? Você acha que investimento vai dar retorno? Que todo investimento, pensa comigo, todo investimento tem que dar o retorno? Então, essa mentoria é para você. Se você acha que investir no seu conhecimento é custo, então eu sinto muito, né? Não vai surtir efeito, não vai dar resultado. Então, a mentoria é para pessoas que queiram se desenvolver. É para gestores. Você é um gerente, você é um encarregado, você está querendo se tornar um líder reconhecido na sua empresa, você quer aumentar os seus ganhos, seus reconhecimentos. Eu estou falando com você. Essa mentoria é para você, ok? Então, essa mentoria ela tem o propósito de transformar empresários em líderes, gestores em líderes reconhecidos. Ela tem um propósito de fazer com que empresários se transformando em líderes tenham equipes muito mais engajadas, tenham pessoas que queiram trabalhar na sua empresa, tenham pessoas que queiram ser lideradas por você. Então, esse é o grande propósito dessa mentoria que nós montamos, porque nós fizemos isso muito bem durante muito tempo com empresários dentro das empresas. E agora esse conhecimento está amplificado, está aumentado, digamos assim. Então ele tem uma gama muito maior, está atingindo muito mais pessoas. E o que nós preparamos para que isso aconteça? Nós dividimos isso em 4 semanas, 4 encontros, um mês, digamos assim. Ou seja, eu quero que você acelere os resultados que você vai ter já com os conhecimentos que eu compartilhei com você aqui. Então, a primeira semana, eu quero trabalhar com você e a Zenaide também, o desenvolvimento da sua comunicação. Qual é a sua comunicação? Como é a sua comunicação? Eu sei, por experiência, que se você não tem uma comunicação boa, efetiva, clara, dificilmente as pessoas vão te entender. Dificilmente seus resultados vão aumentar. Então, na primeira semana, eu quero que você seja capaz de se comunicar bem, a ponto de que suas ideias sejam bem compreendidas imediatamente pelas pessoas, seus liderados, seus clientes, seus fornecedores. Eu quero que você visualize agora como que a sua comunicação vai te ajudar a engajar muito mais e muito mais profundamente a sua equipe, né? E que eles vão fazer com que você vai fazer com que eles ouçam atentamente cada palavra, porque eles vão seguir a sua liderança de uma forma diferente. Vão seguir a sua liderança com entusiasmo, antes de mais nada. Então, esse é o primeiro ponto da nossa mentoria. Fazer uma virada de chave na sua comunicação.
Então, você vai dominar essas técnicas para abrir portas, né, de uma maneira que você vai construir também pontes, vai transformar definitivamente o jeito como você vai se conectar, vai conversar, vai atuar com a sua equipe. Então, esse é o primeiro ponto da nossa mentoria, a primeira semana. Na segunda semana, você vai aprender o quê? Tomada de decisão. Quantas e quantas vezes você perdeu negócios, perdeu pessoas, criou conflitos porque não sabia se comunicar, não soube se comunicar ou não soube tomar decisões assertivas, com confiança, com clareza. É isso que eu quero que você faça, aprenda na segunda semana, a tomar decisões estratégicas. Imagine você olhar para qualquer situação, para qualquer problema dentro da sua empresa. Só que você está seguro, está segura para saber exatamente qual caminho seguir, qual decisão tomar, quais dados, quais análises você vai utilizar para tomar tais decisões. É isso que você vai aprender. Você vai aprender como envolver a sua equipe nessa decisão ou nessas decisões, porque essa é uma outra técnica, é uma outra forma de engajar as pessoas, de fazer com que elas se sintam pertencentes àquele meio, àquela empresa e sejam reconhecidas. Quando você envolve as pessoas, elas criam um senso de pertencimento. E isso só vai impulsionar o sucesso da sua empresa e o sucesso da sua liderança, ok? Então essa é uma outra estratégia, tem uma outra técnica e você vai aprender isso na segunda semana. Na terceira semana, eu quero que você aprenda a liderança adaptativa. Eu quero que você pense como a liderança é parecida, similar a uma engrenagem. Uma engrenagem de uma máquina que, com certeza, quando ela está muito bem afinada, os resultados acontecem muito mais rápido, né? Acontece com muito mais qualidade. Então, essa é uma habilidade que vai tornar você capaz de moldar a sua liderança às necessidades do momento, às necessidades únicas, porque não existe nada pior quando você é um empresário, uma empresária, que você tem um comportamento, uma maneira de decidir única, exclusiva, independente de qual é o problema, independente de qual é a pessoa. Eu falo desse jeito, eu faço dessa forma e não tem a flexibilidade. Então, sem sofrer, sem criar dores, sem criar constrangimentos, você vai aprender a como se tornar um líder que se adapta facilmente às necessidades, às dificuldades, a cada característica de pessoa, a cada desafio, e isso, mas não de uma maneira robótica, né? Que não tem nada pior que você ficar repetindo as coisas roboticamente. Com confiança, com tranquilidade, isso vai te destacar, vai te tornar muito diferente do que existe no mercado, do que existe na concorrência. As pessoas de fato vão te reconhecer uma nova pessoa. E na quarta semana, que é o nosso quarto encontro, eu quero que você aprenda a delegar. Meu Deus do céu. Pensa bem, o quanto que o empresário fica preso no operacional porque ele não consegue passar uma atividade que ele acha que só ele tem que fazer. Só ele sabe fazer com maestria. Isso te aprisiona, isso te escraviza. Saber delegar é uma das grandes habilidades empresariais que permitem ao empresário subir de nível, crescer a sua empresa, gerar resultados significativos no curto prazo. E, principalmente, engaja pessoas, permite que as pessoas cresçam, permite que as pessoas se desenvolvam. Então, você tem que se imaginar transferindo tarefas, atividades com confiança, com conhecimento, mas liberando, fazendo com que o seu tempo seja liberado para você focar no quê? No que é importante para a sua empresa, nas estratégias que vão colocar mais dinheiro no seu bolso, meu amigo, minha amiga. Ok? Então pensa nisso. Essa capacidade de delegar é uma capacidade muito única, né, que torna o empresário, a empresária, o gestor, a gestora completamente diferenciado. E é isso que torna as pessoas, muitas vezes, muito mais engajadas, além de tudo que eu já te ensinei. Então, domine, né? Na quarta semana eu quero que você domine definitivamente a arte de saber delegar, que tornará você, de fato, um estrategista, uma estrategista
que vai capacitar a sua equipe definitivamente, que vai fazer a sua equipe brilhar, que vai tornar as pessoas com desejo de querer continuar. Esse conjunto de 4 semanas de conhecimento não só dá a você características únicas de um líder, de uma líder de sucesso, completamente diferenciada do que existe hoje, mas dá para a equipe a certeza de que eles fizeram a escolha certa para colocar os propósitos de vida que eles têm em prática. Olha que extraordinário isso, né? Você atrair pessoas, a essas pessoas enxergarem nessa empresa um diferencial tão grande que ela quer ficar, que ela quer continuar, que ela quer se desenvolver, que ela quer constituir família através dos ganhos que ela vai obter ali e se perpetuar cada vez mais no cargo, entregar mais atividade, entregar mais qualidade para os seus clientes, né? Que é isso que, no fundo, no final, é o que basta, é o que interessa, é o que vai trazer mais retorno financeiro para a tua empresa. Além disso, além de todos esses conhecimentos, o que eu preparei, o que nós preparamos aqui para você? Dentro da mentoria, nós vamos criar um grupo de dúvidas. Então, não é só, você não vai ficar esperando uma semana para ter contato conosco, né? Durante a semana, você tem uma dúvida, você tem uma dificuldade, né? Você não sabe como agir, você não sabe o que falar, o que fazer. Manda lá a sua dúvida, né? Nós vamos ter o maior prazer em atender, em compartilhar com você. Ó, faz desse jeito, toma essa decisão, você já fez isso. Nós vamos te ajudar a pensar, nós vamos te ajudar a tomar a decisão. Então, o grupo de dúvidas é justamente para isso, né? Para acelerar ainda mais o conhecimento que você começou a absorver durante a semana. Eu quero que você também tenha, e você vai ter, ao entrar nessa mentoria, o acesso a uma área exclusiva de membros. Essa área exclusiva, nós vamos colocar todos os vídeos, todas as videoaulas que nós fizermos, né, ao longo do tempo para as pessoas assistirem, pessoas que participam da nossa mentoria. É como se você tivesse uma continuidade conosco, né, dos conhecimentos que nós compartilhamos regularmente, né, ali dentro, para você assistir durante um ano, a hora que você quiser, onde você estiver. Então, além do grupo que você estará, né, para tirar as dúvidas ao longo da mentoria, você terá acesso a essa área VIP de membros. Só quem participa da mentoria terá acesso a esses conhecimentos exclusivos. Então, imagine você mergulhando agora, né, nesses conhecimentos todos, além de tudo que eu compartilhei com você, e colocando em prática, semana a semana, mudando a sua empresa, não em um ano, não em 6 meses, em uma semana após a outra, né? E isso finalizando um ciclo de mudanças significativas no seu comportamento, na sua equipe, no seu faturamento, na sua empresa como um todo. Então, eu espero, né, e nós temos o propósito que você vai construir e vai conquistar uma equipe muito mais alinhada, uma equipe muito mais motivada, uma equipe muito mais produtiva. Você vai ter habilidades de liderança diferenciadas, muito mais flexível, uma capacidade de comunicação muito mais efetiva, uma capacidade de comunicação de envolver as pessoas, né, no seu propósito, no propósito da sua empresa e torná-las parte dessa empresa, parte desse time, membros efetivos desse time. Vai tomar decisões muito mais seguras, assertivas, acertadas e vai orientar melhor através de uma visão clara, objetiva, que vai propiciar rapidamente um crescimento significativo pessoal, porque isso também é uma mentoria de desenvolvimento pessoal, mas também de desenvolvimento empresarial, de desenvolvimento de pessoas. É claro que tem um investimento para isso, e é um investimento que retorna muito rapidamente. É um investimento que antes nós comercializávamos por 1.997. Mas, devido ao mês dos pais, devido a tudo que a gente vem fazendo e entrando no mercado, a procura grande, nós facilitamos. Apenas por um período muito breve, eu vou comercializar por R$ 997. Agora você imagina, você ficar 4 semanas com 2 mentores, né, altamente qualificados, com quase 30 anos de carreira, que ficaram os últimos 3 anos aumentando o faturamento das empresas nas quais nós trabalhamos em média 30%
liderando as suas equipes, transformando os seus líderes por um investimento de R$ 997, ok? Então, você pode fazer isso no cartão ou no Pix e por um período muito breve, né, esse preço eu vou manter ele para que você possa estar presente, recebendo esses conhecimentos de mentes que já passaram por muitas dificuldades, né, dentro das empresas, que já tiveram que lidar com orçamentos gigantescos, né, tomar decisões, né, muito difíceis para que a empresa continuasse funcionando, para que as equipes continuassem desenvolvendo. Então você não vai precisar trilhar um caminho. É isso que uma mentoria faz, um caminho de dificuldade. Você não vai trilhar um caminho de dificuldade mais sozinho. Você vai encurtar esse caminho em 5 anos, em 3 anos, em 1 ano. Porque você vai receber direto informações relevantes, conhecimentos relevantes, orientações relevantes de mentores já gabaritados, experientes, calejados, para você encurtar esse caminho que muitas vezes é tão difícil, né? É tão dificultoso em função dos relacionamentos, em função das pessoas que a gente não sabe quem coloca, em função das decisões que nós não tomamos, em funções até da comunicação que a gente aprendeu lá atrás de um jeito e hoje, em função das mudanças, dos comportamentos das empresas, né, das necessidades do cliente, é completamente diferente. Então, é isso. Não perca essa oportunidade agora de começar a andar com pessoas, né, que têm um comportamento de liderança já prontos para serem colocados em prática no dia a dia da empresa. Tá bom? É isso que eu queria passar para você. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado. Os nossos contatos estão aí para você falar conosco, com o nosso time, né, e já dar esse passo significativo, já entrar nessa mentoria já na próxima semana e startar aí o seu desenvolvimento o quanto antes. Eu penso que no empresário ele tem que tomar decisões assertivas rápidas. Quanto mais ele espera, mais o tempo vai correndo, mais ele vai perdendo tempo e isso redunda em perdas significativas de dinheiro, de competitividade, de atração e retenção de pessoas. Então, não atrasa mais o seu desenvolvimento não, tá? É isso. O convite está feito. Eu espero você lá na mentoria. Grande abraço. Até breve.